Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde. Eu tô só vendo aqui se a câmera tá filmando. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, eu sou maquiadora há 14 anos e hoje eu tô aqui com esse segundo vídeo para fazer uma revisão para as minhas alunas, que elas sempre me pedem, porque a gente vê muita coisa no curso, é muita técnica, às vezes esquece quais são os pincéis, qual é a ordem dos produtos. Então esse videozinho é para você que quer fazer uma revisão aí das nossas técnicas. Bom, eu já preparei a minha pele, então eu já limpei, tonifiquei, hidratei e já apliquei meu filtro solar, certo? E aí, nesse momento, viria o primer. Só que eu vou usar hoje o CC Cream, que é um produto que, na verdade, ele já tem também o hidratante, ele já tem o filtro, ele já tem o primer e tem um agente clareador. Então, eu vou usar aqui um pouquinho, equivalente a um grãozinho de feijão. Então, eu coloquei aqui nesse potinho, tá? Mais ou menos essa quantidade. E eu vou aplicar com o meu pincel, como ele tem pouca cor, eu vou aplicar com o meu pincel Duo Fiber. Então, com o Duo Fiber você pode aplicar o hidratante, você pode aplicar o filtro, você pode aplicar o primer e o CC Cream ou BB Cream se eles forem mais clarinhos, certo? Então, eu vou fazer a aplicação com movimentos circulares no meu rosto todinho. Muita gente que gosta de uma maquiagem mais levinha ou mais natural, eu indico no curso para usar o BB Cream ou o CC Cream para o dia a dia. Como eu gosto de uma pele um pouco mais coberta, com um pouco mais de durabilidade, eu uso ele como se fosse um primer. Então você pode usar sozinho, se você quiser essa pele mais levinha, ou pode usá-lo também como seu produto principal, certo? Então fiz a aplicação e agora eu vou para minha base. Eu estou usando essa aqui, que eu até mostrei no vídeo anterior, que é a Pro Longwear da MAC. É waterproof, então ela é a prova d'água. A minha cor é NC42, porque eu preciso mesmo de uma maquiagem com mais durabilidade, porque eu fico o dia inteiro maquiada. Então tá aqui mais ou menos o equivalente ao meu grão de feijão. E aí eu vou usar o pincel Kabuki reto, tá bom? Pra vocês lembrarem. E vou aplicar no rosto todinho com movimentos circulares. Pensa que o seu rosto é uma tela e a sua missão é cobrir tudo. Então vai sem medo, boca, olho, nariz, bochecha, vai tudo, até no lábio eu aplico, para quando eu for aplicar o batom eu ter uma fixação melhor. Pescoço também eu tô com vermelhinho aqui, ó, até já disfarçou, tá? Então, base sempre no tom da pele, com uma textura adequada para sua pele, para ficar esse efeito bem natural, ok? Depois da base, então a base ela vai servir para uniformizar o tom da sua pele, já vai disfarçar algumas coisinhas e também vai segurar o restante da maquiagem. Agora eu vou pro corretivo. Eu também estou usando o Pro Longwear da MAC, tá? Que eu adoro, o meu também é o NC42. Para nós brasileiros, os NCs da MAC, que são os cools, né? Eles ficam melhores do que os NWs. Então eu vou aplicar, pra gente lembrar, o pincel Kabuki, certo? E aí eu vou fazer a aplicação. Eu tô olhando ali, amores, no espelho mais distante, por isso que não tá tão preciso assim, mas eu vou tentar melhorar isso, mas é porque eu tô aqui no meu banheiro, que é onde eu me maquio mesmo no meu dia a dia. Então, eu aplico o corretivo em volta, toda a região em volta dos olhos, né, pra olheira, mesmo quem não tem olheiras tem uma bolsinha, essa parte mais escura, esses cantinhos, então, ó, ele entra bem, no cantinho do nariz e linhazinha do sorriso, no cavanhaque e na boca, que eu brinco, que a gente costuma ter uma manchinha mais escurinha aqui, tá vendo? E também e tudo que aparecer, assim, manchinha de sol, manchinha de gravidez, vasinho rompido, cicatriz, espinha, etc. Lembrando que o corretivo também tem que estar no tom exato da sua pele, então nunca mais claro, porque se ele estiver mais claro e você tiver alguma imperfeição, na verdade, ao invés dele disfarçar, ele vai iluminar o seu defeitinho, né? Então a gente só usa o corretivo claro em raríssimos casos, quando a pessoa não tem nenhum defeito, nenhuma imperfeição. E a maioria de nós, infelizmente, né, tem, mas felizmente tem a maquiagem para ajudar a resolver. Então, olha, já ficou com a pele bem mais uniforme. Então, base para uniformizar e o corretivo para corrigir. E agora, para finalizar, eu vou pro pó, também no tom da pele. Eu uso o C6 da MAC, o Studio Fix, e vou fazer a aplicação com o pincel fofinho. Esse é um pincel que geralmente vocês já conhecem, mais comum. E aí aplica no rosto todinho. Pode aplicar o pó sem medo, inclusive se você tiver uma pele mais oleosa, porque ele vai justamente segurar, ele vai tirar o brilho da sua pele e tirar o brilho da sua base, deixando a pele mais sequinha
Então esse foi o pó. Na verdade é mais uma revisão para vocês lembrarem das técnicas. Então essa foi a correção, vamos dizer assim, básica da pele. Agora a gente vai fazer um contorno básico. O que acontece com o contorno? O contorno ele depende muito do formato do rosto, da ocasião, mas nesse primeiro curso eu ensino um contorno mais básico, que ele é como se fosse um contorno universal. Então ele funciona muito bem para praticamente todos os tipos de rosto. Então eu vou usar essa paletinha que eu trouxe agora de viagem, mas na verdade a gente vai usar 3 produtos. Um é o bronzeador, que é aquele pó mais escurinho. Eu tenho aqui 2 tons. Então com o pincel kabuki angular eu vou marcar a lateral da minha testa para deixar ela mais fininha. Se você quiser, ao invés de deixar sua testa mais fina, diminuir, ó, você pode aplicar ele na horizontal, tá? Então é só lembrar, na horizontal ele vai diminuir a sua testa e na lateral da testa ele vai afinar, certo? E aí você vai esfumando. Vou colocar também aqui na lateral do rosto. Aqui muita gente fica com dúvida, ó, você sai desse lóbulozinho da orelha e vem até mais ou menos aqui, ó, esse buraquinho do rosto, tá vendo? Ó, vou marcar bem para vocês poderem ver, certo? Não desce muito com ele não, deixa ele mais ou menos, ó, nessa região. Então você vem de cima para baixo para deixar o rosto mais fininho. E para finalizar o contorno básico, as laterais do nariz, para deixar o nariz mais fininho, e um tsum-tsum aqui para dar uma arrebitadinha no nariz. Sempre que acontecer, por exemplo, de ficar forte, você pode voltar com o pincel de pó e pode também dar uma esfumadinha. Agora eu vou pro blush, então eu vou usar um blush mais rosado, tá? Se você não gostar, tem esses tons também de pêssego, laranja. E você vai fazer a aplicação aqui logo acima do bronzeador, tá vendo? Ó, você vem vai ficar como se fosse uma camada do bronzeador e logo acima uma camada do blush, ok? Então ele vai servir aqui no caso para levantar o seu rosto, certo? Então, blush aplicado, eu tô esfumando ele bem. Só fui colocar a paletinha aqui, tá? Então, blushzinho aplicado. Deixa eu esfumar um pouquinho, o pincel já tá sem nada, só para tirar esse pozinho aqui. Pronto. E para finalizar agora, o iluminador, que é o pozinho claro com brilho. Então, vou usar o pincelzinho leque e vou colocar aqui, ó, no centro da testa, para iluminar o centro da testa, linha do nariz, para deixar ele bem fininho, contorno superior e inferior do lábio e esse ossinho aqui, ó, acima do blush. Eu até brinco no curso, né, que é o nosso sorvete napolitano, chocolate, morango e creme, bem misturadinho. Ou, para quem é de Brasília, eixo monumental, final da Asa Sul, final da Asa Norte. Então, aí o nosso plano piloto para vocês poderem lembrar dessa dica do iluminador. Bom, então, tudo que ficar em excesso, achei que tá um pouquinho de excesso aqui do iluminador, é que, gente, eu tô vendo mesmo de longe, tá? Então, por isso que eu não tô conseguindo, talvez, fazer com tanta precisão, mas é mesmo a ideia que vocês possam revisar as técnicas do nosso curso. Eu ainda tô nas técnicas do curso 1, só que eu vou fazer a maquiagem, porque no curso 1 eu ensino tanto a maquiagem dia como a maquiagem noite, porque, na verdade, eu ensino as técnicas, né? E aí, agora, eu vou pentear a minha sobrancelha, certo? E aí, com o lapisinho de sobrancelha, esse é o meu queridinho do momento, da Jasmine, eu vou preenchendo as falhinhas. É super rápido de fazer, super prático. Então, assim, dá pra você fazer mesmo na correria do dia a dia. É uma cor universal. Se você não gostar dele retrátil, tem ele também de apontar normal. E sempre eu gosto de dar uma esfumadinha, ó, pra deixar mais natural, certo? E agora eu vou começar na maquiagem dos olhos. Então hoje eu escolhi a Naked Smoke para fazer essa maquiagem um pouquinho mais noite. E ela tem um lado que são sombras mais opacas pro lado de cá e aqui as mais brilhosas. Então, como eu tô fazendo uma maquiagem mais noite, eu vou usar esse lado com um pouquinho mais de brilho. Então eu vou começar por essa aqui, que é a iluminadora, tá? A mais clarinha. Então eu vou usar o meu pincel de sombra que eu mostro no curso, aquele achatadinho, e eu vou começar colocando a iluminadora com batidinhas, ó, rente à minha sobrancelha, nos 2/3 finais da sobrancelha, para levantar, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa, ó, bem rentezinho. Sempre você aplicando com batidinhas, a sombra tem uma fixação melhor, em vez de você esfregar. E aí também naquele cantinho interno, ó, tá?
No vídeo não dá pra ver, mas eu tô olhando ali naquele espelho, por isso que eu não tô olhando o tempo todo pra cá, tá, amores? Mas a ideia é só poder revisar mesmo as técnicas pra vocês. Porque eu não sou expert em vídeo e essa câmera até que é boa, mas assim, eu não sou a melhor pra editar essas coisas, então vai até com os errinhos. Ontem foi até o cílio que não colou, vocês viram? Depois vocês me contam, tá? Bom, e aí pra tirar esse excesso, eu já vou aproveitar aqui, ó, vou dar uma esfumadinha pra não ficar tão marcado, certo? Então eu esfumo com esse pincel fofinho, esqueci de mostrar, ó, pra dar esse efeito um pouco mais suave pra sombra. Aí na sequência, ainda com o mesmo pincel, eu vou pra sombra dourada. Gente, eu amo dourado, é uma das minhas cores favoritas no mundo na maquiagem. Então aqui ela tem 2 dourados, eu vou usar um pouquinho mais escuro em mim pra aparecer mais no vídeo, tá? E uma dúvida muito frequente que vocês têm é com relação a onde começa e onde termina essa sombra, né? Então a iluminadora, ela começa aqui nos 2 terços finais da sobrancelha e termina no final da sobrancelha. Se você colocar para baixo, ela vai derrubar. E essa do cantinho é como se fosse um terço do olho. E agora, para fazer a segunda cor, que é a nossa sombra que eu chamo no curso de sombra base ou sombra média, se você tiver muita dificuldade, porque eu ensino 3 ângulos no curso, né? Que é você ou colocar o ângulo reto, sempre do final dos seus cílios, tá? Ou colocar um ângulo como se fosse aqui de 30 graus, que é o meu preferido, porque ele é um ângulo que não mexe tanto no formato da sua pálpebra, ou colocar o ângulo ali de 45 graus. Então, eu vou colocar aqui o de 30, tá? Se você tiver muita dificuldade, ó, você pega um cartãozinho, marca ele aqui. Então, ele vai sair, na verdade, ó, do final dos seus cílios sempre, ó, tá? Quando ele encontrar com a iluminadora, essa sombra, você vai virar. E aqui eu sempre falo, amores, faz redondinho, porque o olho, como ele é redondo, ó, ele vai dar mais leveza. Então, ó, subiu, virou, hora que encontrar a iluminadora aqui, parou. E aí você preenche com batizinhas e cara desumedecida, ó, sempre o rostinho levantado. Quem faz o curso sabe que eu brinco com essa cara desumedecida, né, uma brincadeira. E olha só como já levantou bem a minha pálpebra. E a ideia é essa, que possa subir a sua pálpebra, porque a maquiagem, ela é feita pra gente ter efeito, pra gente afinar, pra gente levantar, pra gente criar alguns efeitos interessantes. Então olha como já mudou. Então se você preferir usar o cartãozinho, marca aqui, ó, do final dos cílios, já marca aqui a sua linhazinha, que aí você escolhe o ângulo que você quer. Tem vários ângulos que a gente pode usar, mas na verdade eu vou usar esse ângulo de 30, que é um ângulo que é bem equilibrado, assim, é bem no meio, né? Ele não é nem tão fechadinho e nem tão aberto, para não ficar aquela pálpebra muito aberta. E aí eu vou preenchendo aqui, ó, esses 2 terços, tá? Então, deixa eu chegar mais um pouquinho pertinho aqui para eu ver se ficou bom. Tô com o espelhinho aqui mais de perto para não acontecer o que aconteceu ontem, gente, ó. Então, ele é um dourado um pouco mais escuro, tá? Se você gostar do dourado mais claro, aí você pode pôr também. Eu coloquei o mais escuro até pra gente poder ver bem no vídeo, né? Aparecer bem o efeito. E aí eu já pego meu pincel de esfumar e já vou esfumar. Então esfumar, gente, olha, é misturar as cores. É você tirar essa linha, né, divisória que fica entre uma cor e outra, tá vendo? Então você vai esfumando. Olha como já fica bem mais natural e olha como já subiu bem a minha pálpebra, tá? E para finalizar, ainda com a técnica do primeiro curso, que é uma técnica bem universal, então ela dá para qualquer tipo de olho, formato de olho, eu vou usar, deixa eu só mostrar aqui, a sombra preta. Se você não gostar do preto, né, eu vou usar aqui a preta, que é essa daqui, deixa eu ver, Black Market, mas você também pode usar os marrons, se você não for tão fã assim do preto. Eu vou fazer com preto, porque eu adoro preto. E fica bem bonito também, principalmente pra noite, ou às vezes uso de dia, mas quem não tiver acostumada pode fazer com marrom. Então peguei aqui, ó, no mesmo pincel, a sombra preta, levantei meu rostinho. Pode usar o cartãozinho se quiser, mas na verdade, ó, aqui o truque é você pegar bem, deixa eu colocar o espelhinho aqui, ó. Você pegar bem a região aqui do final dos seus cílios e encaixou o pincel, ó. Lembra que a gente fala no curso? E aí você vai buscando o equivalente aqui, ó, a mais ou menos um terço da sua pálpebra móvel. Então, quando a gente terminar, eu sempre lembro isso no curso. O interessante é que você vai ter aqui, ó, o claro, o médio e o escuro misturados, porque a gente vai esfumar na horizontal e você vai ter o claro rente à sobrancelha, o médio vai acabar ficando no côncavo e o escuro nessa parte de baixo. Então, é uma técnica que valoriza bem qualquer formato de olho, né? Porque também se for uma técnica muito complicada,
vocês acabam não fazendo. Então, ó, fez a carinha de metida, colocou aqui. Gente, não precisa ficar perfeito, tá? Não fica com aquela neura de que um lado não tá igual ao outro. Eu até brinco que maquiagem é igual à vida, né? Na vida não existe perfeição, ninguém é perfeito. E então o que que existe? Existe equilíbrio, até porque um lado não é igual ao outro. Então não se preocupa tanto com esses detalhes, porque eu garanto pra vocês que ninguém vai reparar se tiver meio milímetro a mais pra cá, meio milímetro a mais pra lá, tá bom? Então se preocupa em fazer mesmo o efeito pra você poder treinar bastante a maquiagem. E aí, ó, eu já fiz os dois cantinhos. Eu gosto dessa maquiagem assim mais leve, bem esfumadinha. Aí eu vou esfumar. Até porque ela é noite, mas ela não é aquela noite assim mega balada. Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui, que com esse espelhinho mais de perto eu consigo ver melhor. Mas ó, mesmo que não fique perfeito, não tem problema. E aí se você por acaso errar o seu ângulo aqui fora, não tem problema. Eu gosto até de vir, ó, com um pincel de corretivo, aquele kabukizinho, eu até ensino isso no curso. E dar uma limpada aqui nos finalzinhos, tá? Pra se ficar alguma coisa marcadinha. Então essa terceira sombra, ó, deixa eu ver aqui, ela vai levantar esse cantinho do olho, ok? E agora a gente vai para os traços, né? Então foram 3 cores de sombra que mexem com o tamanho da pálpebra. E agora os traços, eles vão mexer com o tamanho, na verdade, do nosso olho. Então eu vou usar agora aquela técnica do curso da sombra molhada. Então eu já molhei aqui o meu pincelzinho fininho. Venho na sombra preta, que pode ser a sombra preta que você tiver, tá? Ó, tô pegando aqui. Tem que ser pouca água, porque senão ele não solta a sombra. E aí, ó, eu vou com ela, com pouquinha água, né, e bastante sombra, eu vou fazer o delineado, tá? Então eu vou pegar aqui, deixa eu só pegar o meu espelhinho, amores, ó. Então eu vou delinear, acho que vai dar pra gente ver bem. Ó, você deita o pincel, pra quem esqueceu, e vai de uma vez, tá? Ah, mas às vezes não ficou bom na primeira, não tem problema, ó. Você vai fazendo, é que essa sombra preta aqui dessa Naked Smoke, ela não é tão preta quanto da Naked 2. E o legal dessa técnica que eu mostro no curso é que você pode fazer isso com qualquer cor. Se você não gostar do preto pro dia a dia, você pode fazer com marrom, você pode fazer com azul marinho, você pode fazer com qualquer cor que você goste, né, ou queira. Fica super bonito, super interessante. Outra coisa, se você tiver muita dificuldade com esse pincel, é porque assim, esse pincel ele dá um traço bem fininho, tá vendo? Ele fica bem delicado e o traço mais fino ele não diminui o olho. Mas se você gostar de um traço mais forte ou mesmo mais marcado, você pode usar o pincel chanfrado, que eu mostro no curso também. A diferença é que ele vai fazer o traço, ó, um pouco mais grosso. Eu adoro, então assim, pra mim, às vezes eu uso chanfrado, às vezes eu uso fininho, tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa. E, gente, lembra que eu falo na aula que não precisa ficar perfeito, não fica preocupada, tá? Porque maquiagem não tem perfeição, aí se ficar ruim, deixa eu pegar aqui, eu deixei um pouquinho longe aqui, meu banheiro aqui é grande. E aí você esfuma com cotonetinho, ó, não tem problema se não ficar tão certinho, tá bom? E olha como já marcou, né? Já ficou legal. E aí com o mesmo pincel, eu vou delinear essa parte de baixo. Então lembra que você põe a pontinha do pincel chanfrado aqui, ó. E eu tô fazendo sem olhar mesmo agora, tá, gente? Ai, meu Deus. E você vem aqui, ó, bem pertinho dos cílios, delineando, tá? Eu normalmente delineio como se fossem 2/3 do olho, pra ficar um pouco mais leve. Porque às vezes também eu lacrimejo, agora que tá mais frio aqui em Brasília. Então eu gosto de deixar esse cantinho interno mais claro, ou às vezes até sem sombra nenhuma, tá? Então, ó, eu já fiz aqui os dois lados. Se ficar grosso, é que eu não vi, deixa eu ver agora. Tá, legal. Se ficar grosso, você pode vir com cotonete com demaquilantezinho e afinar, tá bom? E aí agora eu vou colocar o lápis preto. O lápis preto, lembrando que, ó, só pra gente lembrar, esse traço de baixo, ele vai aumentar o tamanho do seu olho, tá? E o de dentro vai depender da cor do lápis. Então eu vou usar o preto hoje, mas se você quiser aumentar, lembra que a gente aprendeu na aula a usar o nude, o bege? Tá? Eu vou colocar o meu pretinho aqui, ó. Eu gosto pra dar uma marcada, porque como eu já dei uma aumentada com esse de baixo, colocar o de dentro não tem problema. E é bom porque se você colocar o de dentro e tiver colocado a sombra por fora, o seu olho não vai diminuir tanto, porque você já aumentou por fora, então você não vai diminuir tanto
por dentro, tá? E agora eu vou colocar o Curvex, vamos lembrar como é que é. Você encaixa semi-flexionado, ele não vai retinho, pega os cílios superiores e aperta e segura durante 10 segundinhos, tá? E aí você faz a mesma coisa do outro lado, ok? O importante, gente, é segurar os 10 segundos. Muita gente pergunta se precisa aquecer e tal, eu tenho até medo, porque você pode até se queimar. Então, usa a mesma pressão, ele tem uma pressão que é justamente para curvar com a pressão, tá bom? E agora eu vou aplicar a máscara de cílios, então eu tô usando, eu tenho várias, mas eu tô usando mais essa Oscillation aqui da Lancôme. Então eu vou aplicar algumas camadinhas, tá? E agora, ó, pra finalizar aqui, eu vou colocar o postiço. Gente, ontem foi mico total no vídeo, né? Mas eu não quis deixar de publicar porque esqueci até meu brinco hoje. A ideia é que vocês possam realmente lembrar das técnicas. Então eu vou colocar o cílio postiço de novo pra vocês verem que até quem faz isso há anos, 14 anos, às vezes ainda pega. Então, tá? Não fiquem preocupadas se vocês não conseguirem fazer em casa de primeira. Então aqui tá meus cílios, eu já cortei, né? Eu cortei um pouquinho maior. Você pode cortar na metade, como eu ensino no curso, tá? Eu vou pegar... Eu tô usando agora a colinha da Du, que é um lançamento que eu vi da Du, até de uma aluna que me mostrou, que ela tem esse pincelzinho que fica bem mais fácil. Mas eu adoro, aqui no Brasil é da Macrylan, pra mim é a melhor. Eu tô testando essa, até porque é bom a gente conhecer as novidades, né? Então, ó, você respeita o lado, sempre o lado maior pra fora. Coloquei a colinha, espera secar uns 10 segundinhos. E aí o segredo, ó, é você vir aqui por cima, peraí que tem uns cabelinhos aqui. Você vir aqui por cima, encaixar ele, tá? E aí você vai porque se você vier por baixo, peraí que o cabelo grudou aqui. Se você vier por baixo, o que acontece? Ele vai ficar abaixado. E a ideia é justamente que ele fique bem levantadinho. E aí, uma coisa muito legal dessa colinha da Macrylan é que ela vem com esse pauzinho. Olha que legal, né? Então, você apoia bem aqui. Ai, Carol, mas eu não tenho pauzinho. Pega um cabinho de pincel, alguma coisa, e você vai dando esse apoio, ó, pro cílio ficar bem certinho. Que eu não quero que ele não cole hoje. Deixa eu até conferir, gente. Ai, acho que ficou bem coladinho. Você segura um pouquinho mesmo pra ele colar, pra não ter perigo dele soltar, tá bom? E aí, deixa eu pegar o outro. Então, na verdade, no curso eu ensino a cortar na metade, porque além de ser mais fácil, o efeito fica muito mais natural dos cílios postiços, né? Eu coloco maior até para vocês poderem ver melhor. Esse é um modelo bem cheinho, no curso geralmente eu ensino um modelo mais fininho, aí você pode comprar de acordo com o que você gostar. Coloquei a cola do outro lado. Ó, o segredinho é vir por cima, esperar essa cola secar um pouquinho, tá, gente? Porque às vezes você põe com a cola muito molhada, a cola tá úmida, você não consegue ter a fixação. Então, ó, eu vou chegar bem pertinho aqui, ó, não tô enxergando, eu tô enxergando lá na frente no espelho, mas eu acho que vai dar pra fazer. Porque muita gente me fala, cara, eu não enxergo bem. Às vezes a gente aprendendo a técnica, com o tato, ó, a gente consegue, tá? E aí eu vou pegar esse pauzinho dessa colinha, que ele é ótimo, pra dar esse apoiozinho. E a colinha sempre é prova d'água, pra não ter perigo, né, de você, sei lá, chorar no casamento. Gente, eu vou conferir bem aqui, ó. Aqui ele não colou direito. Então, pera aí, que eu tô com o espelho na frente de vocês. Olha o meu espelhinho bem feinho, né? Pera aí. Pronto. Pronto. Aí colou bem. Tá bem coladinho, deixa eu ver de lado. Você olha assim, certinho, tá? E muita gente pergunta se precisa passar a máscara. Com esse é bem cheinho, eu acabo não passando, tá? Mas se você gostar e quiser passar a máscara, também não tem problema. E aí, agora eu vou passar um batom que eu adoro. Pera aí, Flamingo, gente, eu sou apaixonada por Flamingo. Eu tenho vários. E esse batom é da MAC, o Flamingo. Eu adoro, ele é um laranja meio rosado. Então eu gosto muito pro dia a dia. E também até para um olho assim um pouquinho mais trabalhado. Então eu vou aplicar ele aqui. Tá bem longe. Mas ele é bem clarinho, então acho que não vai ter muito problema, tá? E batomzinho aplicado. Então tá pronto o meu look.
Hoje eu tô aqui com uma roupinha mais pro dourado, tá friozinho em Brasília, então pus um casaquinho também com dourado. Faltou meu brincão, que eu vou pôr depois. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham conseguido revisar um pouquinho o que a gente aprendeu no curso. E se vocês estiverem gostando, a gente continua com essa sériezinha de vídeos para vocês poderem fazer uma revisão do que a gente aprende aí no nosso curso, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo grande, tchau!